Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro, nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi os céus e disse: a Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Olá, como vão? Eu sou o canal Descrente em Sobrenatural e esse é um vídeo resposta referente a um vídeo que eu recebi do canal Mito da Verdade, que ele me mandou, na verdade, o vídeo 2, que esse som de fundo que vocês estão ouvindo é do vídeo 1, né? Não é do vídeo 2 não, que é a civilização suméria. Como eu achei interessante, eu vou começar respondendo por esse daqui. Tem vários erros muito graves, mas eu vou tentar passar o vídeo para vocês ouvirem, né, o que é dito. A história da civilização humana começa aqui. Não esqueça que civilização é qualquer grupo organizado que produz uma escrita. Entre os rios Tigre e Eufrates. Esta região ficou conhecida como Suméria, palavra que significa terra entre rios. Não, significa pessoas de cabelos É a negros. partir desta região que toda a filosofia que o ser humano possui foi estruturada e transmitida ao longo do tempo. Primeiro erro, a filosofia humana não foi estruturada na Suméria. A Suméria não produziu nenhum texto filosófico. A Suméria, na verdade, chama-se Mesopotâmia. Sumérios foram o primeiro povo que colonizou lá, que é um povo oriundo dos planaltos iranianos. Depois dos sumérios vieram os acadianos, depois dos acadianos vieram os caldeus, que inclusive está na história da Bíblia. O Nabucodonosor foi o esplendor máximo, depois vieram os persas, os assírios, os babilônicos, ou seja, foi invadida e reinvadida por povos semitas, não semitas, indo-eurasianos, e aquela foi um conjunto de regiões denominada Crescente Fértil. Vou botar essa imagem aqui para vocês verem, que era uma área extremamente fértil que englobava o Vale do Tigre e do Eufrates, a própria área da Palestina, aquele pedaço ali próximo ao Mediterrâneo, e o Vale do Rio Nilo. Como ele forma um arco, vocês vão ver, chama-se Crescente Fértil. Mas não tem nada de filosofia suméria, isso é uma idiotice. Os sumérios foram só importantes que eles desenvolveram a primeira escrita, chamada escrita cuneiforme, que era feita em tabletes de argila, com um raminho. Se vocês verem o vídeo, que é muito bom por sinal, vocês vão bem, tirando as baboseiras que o cara coloca, né, tendenciosas por causa de um escritor que escreveu Crônicas da Terra, Zacarias Sinch, sei lá o nome. Mas vamos lá, vamos seguir. A Suméria é o berço dos registros de todas as ciências que conhecemos atualmente, como escrita, matemática, astronomia, culinária, medicina e muitas outras. Bom, vamos lá. Escrita não é ciência, matemática não é ciência, astronomia é ciência, culinária não é ciência, medicina, odontologia, farmácia, fisioterapia, fonologia não são ciências. Vamos lá. Escrita é uma técnica, é um instrumento que uma coletividade desenvolve. A escrita, ela é baseada numa língua, ela não é baseada em outra coisa. Então é o sistema que uma língua usa para memorizar e deixar gravado os eventos, certo? Vamos lá. Matemática é uma ferramenta, não foi eu quem falou, quem fala foi Rousseau. Matemática é uma ferramenta, um instrumento, eu ainda poderia até dizer, uma forma de linguagem universal, né? Mas também não é ciência, propriamente dita. Astronomia é ciência, astronomia é ciência. Culinária não é ciência, ciência é bromatologia, não é culinária. Culinária é uma arte, uma técnica de produzir, de cozinhar e preparar alimentos. Medicina, como eu já disse, no estudo não é ciência. E muitas outras não é nada. Então não tem nenhum berço de nenhuma ciência a não ser parte da matemática, parte da astronomia. Só uma pequena parte inicial. Prosseguindo. As formas de expressão da arte humana como música, teatro e pintura também tiveram origem com esta civilização. Não é verdade. Como ele disse aqui, a parte... As formas de expressão da arte... Música, teatro, pintura, vamos lá. Música, os instrumentos mais antigos datam de 60 mil anos atrás. Uma flauta de osso que funcionava. Os caras copiaram exatamente como ela era
E chamaram um profissional, né, de instrumento de sopro, e o cara tocou musiquinha naquela flauta, né, tipo flautinha de bambu, tá? 60 mil anos atrás. A paleontologia e a antropologia foi descoberto. Teatro. Teatro vem dos gregos, como a filosofia vem dos gregos, o teatro vem dos gregos. O teatro começa com os festivais de Dionísio. Teatro tem uma linguagem especial, você determina os personagens, a fala de cada um. Não existe nenhum texto de teatro em momento algum de todos os 20 mil tabuletas sumérias, acadianas, assírias, babilônicas, etc. Então, e por final, a pintura. A pintura data de 40 mil anos atrás, e é bom fazer essa comparação que a música surge antes da pintura, né? Então não é berço de nada. Todos os povos já dominavam isso há muito tempo. A única coisa que eles não dominavam, que os sumérios inventaram, realmente inventaram, foi a escrita. Algumas técnicas astronômicas e alguma coisa de matemática. Seguindo. Humana como música, teatro e pintura também tiveram origem com esta civilização. Claro que não. Os povos sumérios também são os responsáveis pela divisão sexagesimal do tempo, utilizada até hoje em nossos relógios. Foram tantas as criações e inovações na forma de viver da humanidade que os sumérios transformaram profundamente a realidade e o curso da história humana. Com a escrita. Praticamente tudo o que conhecemos teve origem neste local onde hoje é o sul do Iraque. Não, verdade absoluta. Praticamente tudo que conhecemos, minimamente o que conhecemos, teve origem lá. O que teve origem lá foi a escrita, algumas coisas de astronomia, algumas coisas de matemática e sistemas de irrigação melhores que os que existiam na época. Existiam, porque cidades já existiam. Existia a cidade de... eu vou botar aqui as imagens. Sakyayuki, Satayuki, alguma coisa assim, lá na Anatólia. A cidade de Jericó é muito mais antiga que todas as povoações sumérias. A cidade de Jericó tem 10 mil anos. Existiam muitas outras povoações. Então tudo que conhecemos não, porque a filosofia não surgiu lá, como eu já disse, né? O teatro não surgiu lá, a música é anterior a isso, a pintura é anterior a isso. Então praticamente tudo que conhecemos é um exagero assim fora do comum. Praticamente uma pequena parcela do que nós conhecemos surgiu no Iraque. A parcela mais importante é a escrita, só isso. Inclusive na astronomia eles têm um monte de erros, tá? E na matemática eles conseguiam fazer cálculos até quantidade numérica, mas nem se compara aos recursos que nós temos hoje. Nada que você olhar à sua volta, com exceção da similaridade do conceito de escrita, porque nem as letras são parecidas, a estrutura gramatical, nada disso. Então, a escrita permitiu que eles memorizassem e passassem a ideia da escrita para outros. Só isso, nada mais. É válido lembrar que, antes do surgimento abrupto e repentino desta civilização, não existiam tribos ou povos que possuíam parte do conhecimento ou da cultura dos sumérios. Sim, existiam. Como eu disse, existiam várias cidades, existia cultura em quase todos os povos. A única coisa diferencial, meu amigo, é o seguinte: é o desenvolvimento, criação da escrita. Só que aí ele passou a memorizar fatos e foi possível nós chegarmos a eles em 1800 e resgatarmos esse conhecimento, que já era de conhecimento comum. E não foi nada exuberante, não. Todos os antropólogos, sociólogos, historiadores sabem como é que aconteceu. O crescente fértil, naquela região que existia água disponível, terra de boa qualidade e agricultura incipiente começando, então eles conseguiam irrigar, conseguiam plantar e fixar a população no local. Eles deixavam de ser nômades, coletores, pastores, para serem o quê? Urbanos, né? E só isso que aconteceu. Vamos lá. Portanto, é fato que não houve contribuição de outras tribos para a idealização e construção desta sociedade. Não, não é fato nenhum. Pelo contrário, todas as tribos contribuíram, tanto que os sumérios foram rapidamente invadidos, depois de construído, eu estou mostrando o mapa das cidades dele, foram invadidos imediatamente pelos acadianos, né, que contribuíram para tomar conta deles. Se eles eram os bambambãs da cocada preta, não poderiam ter sido invadidos. Depois foram invadidos, os acadianos foram invadidos pelos caldeus,
caldeus, e depois dos caldeus vieram os persas, e depois dos persas os assírios, e vai assim sucessivamente. Então, todas aquelas populações tinham mais ou menos o mesmo nível cultural. O que acontece com a criação dos estados-cidade, conseguiu se desenvolver uma escrita. Esse é o grande mérito sumério. O mais importante mérito sumério é o desenvolvimento da escrita, que aí, que cá entre nós, era uma bosta, tá? A escrita suméria era uma bosta em todos os níveis, tanto que não guardamos nenhum traço dela. Começou inclusive como pictogramas, depois que se desenvolveu como, né, como os ideogramas, né, japoneses, e os hieróglifos, né, que não deixam de ser pictogramas egípcios. Aí sim, o salto depois na qualidade da escrita foram os fenícios, de onde hebreus, gregos colheram, né? E os fenícios não só desenvolveram a escrita, como também desenvolveram a estrutura de memorizado em vez da tableta de argila, que é uma droga para se produzir uma letra cursiva. Foi na cidade de Biblos que vieram os pergaminhos, tá? Não foi nada de sumérios, não. Segue. Desde o surgimento do Homo sapiens, é a primeira vez que algo desta natureza aconteceu. Se for a escrita e a irrigação, sim, porque cidade já existia. O que provocou o surgimento da civilização suméria? Agora ela vai falar o que provocou realmente, a verdade. Depois vai fantasiar, vai mitologizar a história, para o Zacarias Sitchin vender seus livros Crônicas da Terra. Muitos historiadores sugerem que tribos nômades encontraram naquele período e naquela região recursos naturais que possibilitaram todo o desenvolvimento da primeira civilização. Porém, estudos recentes mostram que é totalmente contraditório. Vamos lá. Porém, estudos recentes quais? Não tem estudo recente nenhum que diz nada disso. Tudo que vai falar agora é bobagem, é mentira, é elucubração enlouquecida. Mas vamos lá. O fato de povos nômades deixarem a biodiversidade de terras africanas para se fixarem em um local com menos recursos e no início da fase de desertificação. Mentira. Mentira, erro, burrice. Primeiro, os povos da África já tinham migrado há muito tempo. Há 30 mil anos atrás eles tinham saído da África. Quem virou um deserto foi o Saara, que era uma savana. Não puderam retornar, porque tinham de atravessar um deserto. Então seguiram para a Europa e a Ásia, né? A Eurásia. E estavam esparramados por ali. O crescente fértil não é chamado de crescente fértil porque era infértil, né? Pô, era crescente fértil porque era fértil. Afinal, esse lugar é explorado há mais de 6 mil anos e continua produzindo agricultura. Agora está na fase de desertificação. Mas foi lá, o Jardim do Éden era no crescente fértil, né? Na história hebraica, depois plagiada pelos cristãos, depois plagiada pelos muçulmanos, depois plagiada pelos espíritas. Então, o Jardim do Éden era uma região extremamente fértil, tinha florestas, tinha água, tinha tudo, era excelente, tanto que as populações se fixaram lá. Os dois maiores impérios começaram lá, o Império Egípcio e o Império Babilônico, Assírio, Acadiano, Caldeu, Sumério, os impérios mesopotâmicos. Então, tem nada de desertificação e ninguém saiu da África, já tinha saído, tem 30 mil anos que saiu da África, então isso é lorota. E desertificação era na África, o Saara que estava desertificado. Tá? Lá, pelo contrário, lá começou a desertificação há poucos anos atrás, há poucos séculos atrás. Segue. Muitos eruditos, arqueólogos e antropólogos ainda consideram o surgimento desta civilização um mistério. Mas não, ninguém considera mistério nenhum. Quem considera mistério é quem gosta de inventar mistério para vender livro. E agora vai aparecer o vendedor de livro, de historinha da carochinha. Então vamos lá ouvir as historinhas da carochinha. Para o pesquisador e escritor Zacarias Sitchin, esta é uma questão que foi muito bem esclarecida, contada em grandes detalhes pelos próprios povos sumérios. Da pior espécie. Lobzang Rampa, mesmo nível. De livros conhecida como As Crônicas da Terra. Zacarias Sitchin foi um dos pioneiros na tradução e transcrição das tábuas de argila, contendo a escrita cuneiforme. Mentira absoluta, total, em verdade, falsidade científica, não passa em nenhum crivo de nenhum lugar. Vamos lá, nada melhor que a verdade para derrubar a falsidade. Cara que traduziu, primeiro cara, Henry Rawlinson, era um inglês,
tá? Com a ajuda de um alemão que tinha o silabário, que era George Friedrich Gottfried, tinha um silabário. Isso, 1835, ponto. Depois, quem achou, ele vai falar do Austin Henry Layard, que era um inglês, francês, tudo ao mesmo tempo. Os tradutores seguintes: Edwin Hitchens, Julius Oppert, William Henry Fox Talbot, que é um dos prováveis inventores da máquina fotográfica, junto com Daguerre, o francês, e Edwin Norris, em 1877. Zacharias não traduziu nada, é mentira total absoluta, já estava traduzido, já se conhecia, ele simplesmente acessou essas tabuletas no Museu Britânico e inventou a historinha da carochinha dele, tá? Vamos seguir. Esta é uma tábua de argila cunhada com caracteres cuneiformes. A escrita cuneiforme foi a primeira forma de escrita criada pelo homem. Antes do surgimento da civilização suméria, o ser humano apenas registrava os acontecimentos de seu cotidiano através de imagens, forma que ficou conhecida como pictografia. E a linguagem suméria começou com pictogramas, tá? Depois é que desenvolveu. Observe como o processo desta escrita era desenvolvido. Esse é um processo bem simples, que resultou na forma de escrita mais duradoura que temos notícia. Não. Os hieróglifos escritos na pedra no Egito e no Helenito são mais duradouros que negócio escrito em tabuleta de barro. Até os evangelhos e documentos escritos em pergaminho, que são encontrados devidamente protegidos e tampados, resistem. Mas a forma mais resistente seria escrito. Vai em qualquer cemitério que você vai descobrir qual é a forma mais resistente de se produzir uma escrita para ficar, né? Ou seja, em pedra em baixo relevo, né? Nem é alto relevo, em baixo relevo. Ou em aço, né? Ou como a Voyager usa, um disco de ouro com todas essas informações gravadas. Então, isso daí é conversinha fiada, não é a forma mais... Era a forma que eles tinham, eles não produziam papel, então essa é a forma que eles tinham. Se compararmos todos os materiais que possuímos atualmente para registrar nossa história, que absurdo. Nenhum deles é O mármore é mais fraco, o aço, a pedra, o granito. Certamente, com o surgimento da escrita cuneiforme, houve uma verdadeira revolução na forma de simbolizar e transmitir o pensamento humano. Mas, o que os povos sumérios registravam? Tudo. Quem aprende a escrever, escreve aqui, Além meu querido dos diário. registros da vida cotidiana como receitas de culinária, canções de ninar, provérbios, histórias dos antepassados, registros escolares, cartas de amor, os sumérios... Mentira, não tinha registro escolar porque não existia escola, gente. Isso é invenção, o que eu falo. Aí começa a contorcer a verdade. Não existia conceito de escola e não tinha escola. Então não tinha registro escolar. O ensino, chamado ensino gratuito, universal, foi surgir 3.000 anos depois. Nem em Roma, nem na Grécia, nem em lugar nenhum, né? Os professores eram particulares. E quando se tinha aula, era um adulto nas academias, etc., tal, nos liceus, mas nada de registro escolar. Até parece que os carinhos iam para a escolinha lá na Suméria. Ah, fala sério, né? Eles também possuíam um conhecimento astronômico assombroso. Com suas observações e afirmações astronômicas, os registros sobre este assunto ainda desafiam os cientistas modernos. Desafio cientista moderno nenhum. Primeiro, a estrutura dele cosmológica é de 12 planetas. Não são 12 planetas, nem botando os que tiraram, nem não são 12 planetas. Então já tem um equívoco aí. Tá? Segunda coisa, eles não conheciam como é que se movimentavam os planetas, né? Inclusive, planeta é uma palavra grega de estrela errante, né? Planeta é estrela errante. Ou seja, eles achavam que eram estrelas, eles não achavam que eram planetas. Eles nem tinham essa concepção de planetas. Isso é conversa fiada. E vamos lá. A astronomia deu um salto com Copérnico, Kepler e Galileu. Tá? Foi aí que ela deu um salto. Fim de papo. Tá? O resto é invenção. Os sumérios não tinham... Eles faziam cálculos astronômicos no sentido de muitas casas decimais, que nem os gregos faziam, mas eles não tinham, o conhecimento deles, eles não tinham telescópio, gente, é simples.
Tudo bem, o cara quer vender livro, quer dizer que eles vieram os ETs, vieram, Zacarias Sint, quer vender aquelas historinhas dele, Carlos Lorota. Mas, tirando a mentirada dele, vamos para a verdade. É isso que Civilização. O responsável pela descoberta desta civilização é verdade. foi O resto Alten todo do vídeo é Hilliard, verdade. arqueólogo Que diplomata conta a história britânico como nascido em Paris. os judeus roubaram o mito sumério do Enuma Elish, que é o mito criacionista, que depois os judeus dão o nome, os judeus hebreus dão o nome de Gênesis. É um plágio completo, como eu já disse várias vezes, isso é bobagem. É interessante, assistam o vídeo, que daí pra frente é só coisa legal. Só isso, um abraço, obrigado a todos, e aí estão as correções necessárias. O próximo vídeo vai ser o vídeo 2, resposta ao vídeo 2 do Mito da Verdade.